A Casa da Floresta, capítulo 23. Enquanto os romanos caçavam corvos nos dias em que se seguiram à Batalha da Colina das Donzelas, Gaius tinha a impressão de ser duas pessoas, uma que relatava friamente os resultados da operação ao comandante Endeva e depois voltava para Londinium para repetir a história para o governador, enquanto a outra tentava reconciliar a máscara de fúria que havia visto ali com a imagem da mulher que amava. Júlia andava em volta dele com uma solicitude conjugal, mas depois do primeiro pesadelo, ambos concordaram que seria melhor que ele dormisse sozinho por algum tempo. Júlia não pareceu importar-se. Ela se mostrava tão afetuosa quanto antes, mas durante os 2 anos em que ele estivera longe, sua atenção tinha se voltado para as filhas. As meninas cresciam depressa, miniaturas de sua mãe, embora às vezes Gaius pensasse ver um brilho de determinação de Marcellus nos olhos da filha mais velha. Embora fossem obedientes, ele se tornara um estranho para elas. Doía um pouco ver a risada dela cessar quando ele entrava na sala, e ele achou que se tivesse tempo para se dedicar a conhecê-las melhor, a distância entre eles desapareceria. Mas não conseguia se dispor a isto, não agora, quando seu coração estava dizendo a ele que o amor que restava entre ele e Eilan havia sido destruído pelo poder que a possuía. Às vezes, o esforço de disfarçar a sua angústia dava-lhe vontade de gritar. Gaius ficou aliviado quando o comandante de Deva pediu para que ele voltasse lá para uma consulta com um pós-escrito indicando que seu pai esperava que ele, em vez de ficar na fortaleza, fosse visitá-lo na nova casa que construíra na cidade. Talvez lá fosse mais fácil para ele resolver o conflito que o destroçava. Eles capturaram mais algum fugitivo da conspiração dos corvos? Marcellus serviu o vinho e entregou a taça para Gaius. Um vinho bom, sem ser extravagante, como a própria sala de jantar e a mansão que a cercava. A casa do pai era uma das melhores já construídas ao redor da fortaleza, evidenciando a crescente presença de civis à medida que o país serenava. Gaius sacudiu a cabeça. Aquele sujeito, Cynric, era o líder deles, não era? Marcellus perguntou então. Você não o capturou no Monte Graupius? Gaius fez sinal que sim e deu um longo gole no vinho amargo, fazendo uma careta quando o movimento o fez forçar o corte que havia sofrido em um dos lados. Ele só o havia notado depois de terminada a luta na colina, mas era um ferimento mais incômodo do que sério. Tinha sofrido coisas bem piores na fronteira germânica. O choque de compreender que a fúria que os havia amaldiçoado era Eilan foi sua pior ferida. Percebeu que seu pai aguardava uma resposta. Eu o prendi, mas depois ele fugiu. Ele parece ser bom nisso, observou seu pai, como aquele desgraçado do Caractacus. Mas nós o pegamos no fim, e eventualmente alguém vai trair Cynric também, alguém do seu próprio lado. Gaius se remexeu na cadeira, inquieto, esperando que o pai não se lembrasse que Cynric era filho adotivo de Bendegit. Ele teria evitado muitos aborrecimentos se tivesse matado Cynric quando teve a chance, pensou com amargura. Ah, bem, o outro prosseguiu. Ninguém o culpa por não tê-lo capturado. E não importa para onde os sobreviventes fujam, não é provável que os encontraremos por aqui. Olhou em volta com o que Gaius só podia descrever como sendo um suspiro presunçoso. Não é provável, seu filho concordou. Você está bem instalado aqui? Depois de retirar-se do exército, Marcellus havia construído aquela mansão e quase imediatamente foi eleito decurião e estava se tornando um dos pilares da comunidade. Oh, sim, é um ótimo lugar. Cresceu um bocado nos últimos anos e a cidade está progredindo. O anfiteatro é uma atração, evidentemente. Mais lojas a cada dia, ao que me parece, e acabei de doar uma bela soma para a construção do novo templo. Uma Roma em miniatura, de fato, Gaius retrucou sorrindo. Só falta um coliseu para os jogos. Que os deuses me livrem, Marcellus levantou a mão rindo. Sem dúvida teria que pagar para isto também. Esta história de ser patrono da cidade é altamente dispendiosa. Mal ouso abrir a porta com medo que me concedam a honra de contribuir para algo novo. Mas ele estava rindo, Gaius observou, e achou que nunca havia visto o pai tão satisfeito. Há uma coisa, no entanto, em que eu não me importaria de investir dinheiro, disse Marcellus. Mandar você para Roma. Já está em tempo, você sabe.
Terá uma boa recomendação do governador depois deste último serviço que prestou, e não vai poder subir muito mais com o tipo de patrocínio que o seu sogro e eu podemos dar-lhe. Licínios disse alguma coisa a respeito disso? Ele mencionou isso, Gaius foi cauteloso. Mas não posso ir enquanto todo mundo não tiver certeza de que as coisas vão ficar tranquilas por aqui. Eu gostaria que Vespasiano tivesse vivido mais tempo, Marcelius franziu a testa. Era uma velha raposa, mas sabia escolher homens de valor. Este filhote dele, Domiciano, parece determinado a governar como um déspota oriental. Ouvi dizer que baniu os filósofos. Agora lhe pergunto, que mal podia fazer um bando de velhos chatos? Gaius, lembrando-se do seu próprio desespero quando seu velho tutor insistia em discursar sobre Platão, sentiu uma certa simpatia pelo imperador. De qualquer maneira, é o homem que você vai ter de impressionar se quiser uma boa colocação. E embora eu vá sentir sua falta, uma procuradoria em alguma das províncias mais antigas é o passo seguinte na sua carreira. Também vou sentir falta de você, Gaius afirmou. E era verdade, mas ele compreendeu que não sentiria falta de Licínios e nem mesmo de Júlia e das meninas. De fato, pensou, ficaria satisfeito em sair da Britânia por algum tempo, ir para algum lugar onde nada o fizesse lembrar de Cynric ou de Elan. Gaius finalmente partiu para Roma em meados de agosto, acompanhado por um escravo grego chamado Filo, um presente de Licínios, que jurou que ele sabia arrumar decentemente uma toga e mandar o seu dono para o trabalho com uma aparência elegante. Na bolsa da sua cela levava o relatório anual do procurador acerca da economia da província, o que deu a Gaius o status de mensageiro oficial, com o direito de usar os postos militares do correio. O tempo se manteve bom, mas mesmo assim foi uma viagem cansativa. Quanto mais se deslocavam para o sul, mais seco se tornava o país. Para os olhos setentrionais de Gaius, quase um deserto, embora os oficiais dos postos do correio rissem ao ouvi-lo dizer que contassem histórias do Egito e da Palestina, onde as areias do deserto guardavam monumentos mais antigos do que Roma. Ele se viu desejando que, como César, pudesse matar o tempo escrevendo suas memórias, mas mesmo que esperasse 40 anos para fazer isso, duvidava que alguém se interessasse em lê-las. Até mesmo a conversa de Júlia teria sido bem-vinda, embora ultimamente ela só fosse capaz de falar sobre as crianças. Mas elas eram o motivo pelo qual ele a desposara, disse a si mesmo, filhos e ascensão social, e até agora tudo tinha saído mais ou menos de acordo com o planejado. Só que enquanto atravessava milhas e milhas de propriedades cultivadas por escravos, na Gália, Gaio se perguntava se esta busca de proteção realmente valia a pena. E então eles chegavam na próxima hospedaria ou na próxima propriedade que pertencia a algum amigo de Licínios, nos braços de alguma escrava bonita que mandassem para esquentar a sua cama. Ele podia esquecer tanto Elan quanto Júlia, e pela manhã dizia a si mesmo que era apenas o cansaço que o fazia pensar assim, ou talvez uma ansiedade natural a respeito de como se sairia em Roma. Assim que chegou em Roma, começou a chover, forte e continuamente, como se para compensar o tempo perdido. O parente de Licínios, com quem se hospedou, era bastante hospitaleiro, mas Gaius logo se cansou das brincadeiras de que ele havia trazido o mau tempo britânico. E isto nem era verdade realmente, pois na Britânia a chuva era acompanhada de um frio adequado, mas em Roma não fazia propriamente frio, e sim uma umidade penetrante e pestilenta. Daí em diante as lembranças que Gaius guardou deste tempo estiveram sempre ligadas ao cheiro alcalino do reboco úmido e ao fedor da lã molhada. Roma era feita de lama e céu nublado, o fedor do Tibre e a comida do tempero exótico de centenas de nacionalidades diferentes. Roma era mármore branco e dourado e perfumes inebriantes, o clamor de clarins e a gritaria das mulheres no mercado e o eterno falatório de pessoas falando mais línguas do que Gaio jamais havia imaginado que existissem, amontoadas sobre 7 colinas, cujos contornos haviam desaparecido há muito tempo debaixo daquela crosta da humanidade. Roma era o coração pulsante do mundo. E esta é a sua primeira visita a Roma? A senhora com quem Gaius estava conversando brindou com uma gargalhada que tilintou como os braceletes de prata que usava. Mulheres primorosamente frisadas e homens elegantemente vestidos enchiam o átrio do primo de Licínios,
que estava dando a festa, e a conversa soava como abelhas num pomar. Então, o que acha da Senhora das Nações, diadema do Império? Seus cílios claros baixaram-se coquetemente. Esta era outra pergunta que Gaius havia com tanta frequência que tinha sido obrigado a decorar numa resposta. Acho que o esplendor da cidade é eclipsado pela beleza que a adorna, disse galantemente. Ele teria dito força e poder se estivesse falando com um homem. Isto o fez merecedor de outra sonora gargalhada. Então seu anfitrião resgatou-o e levou-o para o peristilo, onde homens vestidos de toga estavam reunidos como figuras numa peça de estatuária. Ele se juntou a eles com um certo alívio. Mesmo no meio dos homens havia perigos, mas pelo menos ele os entendia. As mulheres romanas produziam nele o mesmo efeito paralisante que sentiu quando conheceu Júlia. Mas ela era uma pessoa direta em comparação com as damas recém-conhecidas. Uma ou duas delas o havia convidado para a cama, mas um instinto de autopreservação o colocou fora dessas armadilhas. Roma atraía o melhor de tudo, e se precisasse de uma mulher havia as cortesãs, que não exigiam nada dele a não ser o seu dinheiro, e cujas artes podiam banir a ansiedade por algum tempo. Mover-se na sociedade romana era como conduzir uma carga de cavalaria por um terreno coberto de gelo, estimulante enquanto durava, mas você nunca sabia quando algum buraco traiçoeiro faria cair. Gaius imaginava que se Júlia conseguiria manter-se firme no meio daquela gente. Quanto a Eilan, era como tentar imaginar um antílope selvagem ou talvez um gato selvagem, no meio de um bando de éguas puro sangue de corrida. Os dois eram lindos, mas seres inteiramente diferentes. Ouvi dizer que você serviu com o Agricola na Caledônia? Gaius piscou os olhos e percebeu que um dos homens mais velhos estava falando com ele. Viu de relance o emblema roxo da túnica e perfilou-se como se estivesse se dirigindo a um oficial superior, vasculhando o cérebro para tentar lembrar-se do nome do homem. A maioria dos amigos do seu anfitrião era da classe equestre. Tivera sorte em receber um senador. Sim, senhor, tive esta honra. Eu tinha esperança de visitá-lo aqui em Roma. Creio que atualmente você está morando nas propriedades da família na Gália. O senador disse com voz neutra. O nome do senador era Marcellus Clodius Malleus. É difícil imaginá-lo descansando, Gaius riu. Supunha que ele estivesse levando o temor dos deuses aos inimigos de Roma em algum lugar na fronteira ou trazendo a Pax Romana para uma das províncias. Realmente, era bem possível. O senador ficou perceptivelmente mais simpático. Mas você deve ter o juízo de não dizer isto até saber com quem está falando. Gaius ficou gelado, pensando mais uma vez no chão coberto de gelo, mas Malleus continuou a sorrir. Há muita gente aqui em Roma que aprecia as qualidades de Agricola. Qualidades que parecem mais admiráveis cada vez que sabemos de alguma campanha mal conduzida por algum dos nossos outros generais. Então, por que o imperador não o emprega? Gaius perguntou. Porque a vitória do exército romano é secundária para manter o imperador no poder. Quanto mais o povo clama para que Agricola seja enviado como general, mais o nosso Senhor e Deus suspeita dele. Dentro de mais um ano, vai estar apto a ser designado cônsul. Mas, do jeito que as coisas estão, seus amigos devem aconselhá-lo a não aceitar. Posso ver o problema, Gaius afirmou pensativamente. Agricola é consciencioso demais para falhar de propósito. Mas, se sair bem, o imperador se sentirá ameaçado pelo seu sucesso. Bem, ele será lembrado com honra na Britânia. Aconteça o que acontecer em Roma. Tácitus iria gostar de ouvi-lo dizer isto, disse Malleus. Você o conhece? Servi com ele na Caledônia. A conversa passou por uma discussão geral acerca da campanha do Norte que o senador mostrou ter acompanhado bem de perto. Só quando os convidados estavam sendo conduzidos para o jardim, para a apresentação de umas dançarinas bitianas, é que a conversa tornou a ficar pessoal. Vou dar um pequeno jantar daqui a 3 semanas. Malleus pôs a mão amigavelmente no braço de Gaius. Nada rebuscado, apenas uns poucos homens que acho que você achará interessantes. Você me daria a honra de comparecer? Cornélius Tácitus prometeu que estará lá. Daquele dia em diante, Gaius teve a impressão de que a rodada de festas e diversões que havia começado a aborrecê-lo tomara uma nova dimensão. Foi como se finalmente estivessem penetrando o véu
com o qual a sociedade romana se protegia dos estrangeiros, e mesmo que fosse apenas um dos segmentos desta sociedade, talvez um segmento perigoso, era preferível a morrer de tédio. Alguns dias mais tarde, o primo de Licínios, cujo apelido era Corax, levou Gaius com ele aos jogos no novo coliseu de que Domiciano estava construindo no local onde um dia existiria o rebuscado palácio de Nero. Existe uma certa adequação na localização, Corax observou ao tornarem seus lugares na seção reservada aos equestres. Já que o próprio Nero promoveu jogos que Roma jamais havia visto antes, especialmente quando estava tentando convencer todo o mundo de que aquela estranha seita judaica, você sabe, os cristãos, havia causado grande incêndio. E foram eles? Gaius olhava ao redor, tinha chegado entre uma luta e outra, e escravos estavam substituindo a areia manchada de sangue. Não é preciso haver sabotagem para provocar um incêndio nesta cidade, meu rapaz. Seu anfitrião respondeu cinicamente. Por que você acha que cada distrito tem uma vigia de incêndio para o qual todos nós contribuímos com tanta boa vontade? Mas esse foi particularmente violento, e o imperador precisava de um bode expiatório para conter rumores de que ele é que começara o fogaréu. Gaius virou-se para encará-lo. Novos prédios, rapaz, novos prédios, Corax explicou. Nero se achava um arquiteto e as pessoas que eram donas das propriedades onde o fogo começou não queriam vender. O fogo ficou incontrolável e o imperador precisava pôr a culpa em alguém. Os jogos eram realmente horríveis. Não havia nenhuma habilidade envolvida, apenas umas pobres almas que morriam mais como ovelhas do que como homens. Gaius de repente ficou contente por não ter capturado Cynric. Um lutador daquele certamente seria enviado para lá, e ele não merecia isso, embora com certeza se portasse mais como lobo ou urso do que como um cordeiro. Clarins soaram, e um arrepio de expectativa percorreu a multidão. Gaius sentiu seu próprio coração acelerar e estranhamente recordou os momentos que antecediam uma batalha. Foi a única vez em que esteve na presença de milhares de pessoas, todas tomando coragem para provocar um derramamento de sangue. Mas ao menos, na guerra, ambos os lados corriam igual risco. Era o sangue dos outros homens que estes romanos estavam oferecendo, e não o deles mesmos. Assistir às brigas de urso, é claro, como uma diversão para as legiões. Havia sem dúvida uma certa fascinação em algumas das brigas de animais selvagens importados para os jogos. Um leão e uma girafa, por exemplo, ou um porco selvagem e uma pantera. Corax disse a ele que em certa ocasião uma porca grávida estava lutando e pariu um porquinho enquanto agonizava. Mas a verdadeira atração da tarde era o mais perigoso de todos os animais, o homem. Agora vamos ver alguma matança, disse Corax, quando os combatentes simulados terminaram e o primeiro dos gladiadores, com a pele e a armadura cobertas de óleo e brilhando, avançou pela areia. Este tipo de coisa é que faz os jogos valerem a pena, as lutas em que eles mandam para cá prisioneiros de guerra ou criminosos, e até mulheres e crianças, são simplesmente uma matança estúpida. Aqui, por exemplo, temos o Samnite e um Retarius. Ele indicou o primeiro gladiador, usando grevas e um elmo com visor, enfeitado com um tufo de penas e armado com uma espada curta e um escudo retangular, e o seu oponente mais ágil, ostentando uma rede e o tridente. Gaius, treinado para julgar lutadores, viu despertado o seu interesse profissional. Em volta dele, apostas eram feitas com uma intensidade de que quase se igualava à dos lutadores. Corax comentava sem parar, e foi só quando o lutador samnita estava no chão com o homem do tridente agarrado ao seu pescoço que ele percebeu que o homem que fazia o sinal com o polegar para baixo, dentro de um camarote roxo, era o imperador. O tridente penetrou e o samnita teve uma convulsão, e depois ficou imóvel, com o sangue manchando a areia. Gaio chegou para trás, passando a língua pelos lábios secos, com a garganta doendo de tanto gritar. Ele devia estar muito concentrado na luta para deixar de ouvir os clarins anunciando a entrada do imperador. Daquela distância, só conseguia ver a figura usando uma túnica púrpura, envolta num manto todo bordado de ouro.
Mais tarde, naquela noite, enquanto o massagista de Corax o espancava depois do banho, Gaius percebeu que todo o seu corpo era uma massa de músculos doloridos, pela tensão sofrida enquanto assistia aos jogos. Na hora não tinha reparado. Mas sentiu também uma agradável sensação de relaxamento. Ir ao Coliseu era realmente como estar em uma batalha, como aquele momento em que toda a existência se resume a uma única luta, e você é levado para fora de si mesmo e se torna parte do grande todo. Por um momento, pareceu compreender por que os romanos amavam seus jogos com tal paixão. Por mais perversos e sem sentido que pudessem parecer, eram movidos pela mesma força que havia permitido que as legiões conquistassem o mundo. A noite de festa de Maleus estava fria. Ventava muito, mas as ruas estavam entupidas como sempre de vendedores de comidas e barbeiros, homens consertando panelas e todo tipo de comerciantes de rua, na esperança de mais uma venda, antes que a escuridão os obrigasse a se recolher, enquanto os condutores da liteira de Gaius forçavam sua passagem em direção ao Aventine. Ocorreu-lhe que já estava quase acostumado ao barulho, assim como se acostumara ao ruído das rodas revestidas de ferro das charretes batendo nas pedras do calçamento, o que tornava a noite tão barulhenta quanto o dia. Quando entraram na avenida principal, ouviu um novo som. A liteira parou e ele enfiou a cabeça no meio da cortina para enxergar. Uma procissão religiosa passava pela rua. Viu de relance sacerdotes de cabeças raspadas e mulheres cobertas com véus. As mulheres estavam chorando. Suas lamentações eram pontuadas pelo ruído agudo dos sistros e o ruído surdo de um tambor. Apesar do calor da sua toga, Gaio se viu tremendo, pois o luto perturbou profundamente a sua persona urbana e até mesmo a natureza complacente do homem que era em casa. Mesmo sem entender a sua causa, sentiu aquela angústia como sendo sua. Era como um luto durante o Mithraion, quando o touro é morto. Outro grupo de sacerdotes passou, e depois mais mulheres, seu passo deslizante fazendo-o recordar as sacerdotisas da sua terra, e depois uma liteira sobre a qual pôde ver a estátua, coberta com um véu negro e uma vaca dourada. Por mais alguns momentos o tambor ressoou nos seus ouvidos, depois a procissão passou. Quando Gaius conseguiu finalmente chegar, o jantar mostrou ser uma reunião do tipo que ele tinha começado a perceber que representava o melhor da sociedade romana. A comida era simples, mas bem preparada, as pessoas educadas e bem informadas. Gaio sentiu-se deslocado, mas aqueles eram homens com quem ele podia aprender. O tópico que havia sido proposto era pietas, o vinho misturado em partes iguais com água para que todos permanecessem sóbrios o suficiente para discuti-lo seriamente. Suponho que uma das questões é saber se existe mais de uma religião verdadeira. Gaius disse quando chegou sua vez de falar. É claro que cada povo tem a sua fé e deveria ter permissão para mantê-la, mas aqui em Roma vocês parecem idolatrar mais deuses do que jamais pensei que pudessem existir. Hoje mesmo, por exemplo, vi uma espécie de procissão que me pareceu oriental, mas a maioria dos que a seguiam pareciam romana. Deve ter sido a Ísia, observou Herénius Senécio, um dos convidados mais importantes. Os seguidores de Ísis celebram a sua busca pelo corpo desmembrado de Osíris, nessa época do ano. Depois que ela junta todas as partes, reanima o corpo e concebe o filho do sol, Horus. As tribos bretãs também não têm um festival por esta época? Perguntou Tácitus. Eu me lembro das procissões pelo campo com máscaras e ossos. É verdade, respondeu Gaius. Em Samain, a égua branca circula com seus seguidores e o povo convida as almas dos seus antepassados a reencarnar no ventre das mulheres da tribo. Talvez esta seja então a resposta, disse Maleus. Embora tenhamos nomes diferentes para os deuses, em essência eles são os mesmos e, portanto, adorar qualquer um deles é religiosidade. Por exemplo, o deus a quem chamamos Júpiter é conhecido pelo seu carvalho e seu raio, disse Tácitus. Os germânicos o cultuam como Donar e os bretões como Tanarus ou Taranis. Gaius não tinha certeza. Era difícil imaginar qualquer divindade céltica sendo adorada num grande templo como aquele dedicado a Júpiter no Fórum.
Ele havia conhecido uma mulher numa festa que disseram ser uma vestal, e ele a observara com curiosidade, mas embora a mulher exibisse uma certa dignidade e com certeza mais decoro do que a maioria das mulheres romanas que já vira, não havia nada na nobreza que ele associava às mulheres da Casa da Floresta. Curiosamente, era mais fácil identificar a egípcia Ísis, cuja procissão acabara de ver com a grande deusa a quem Eilan servia. Acho que o nosso amigo bretão pôs o dedo num problema real, disse Maleus. Certamente foi por isto que os nossos pais lutaram tanto para evitar que cultos estrangeiros como os de Cibele e Dionísio criassem raízes em Roma. Até mesmo o templo de Ísis foi queimado. Se incluirmos todos os povos no mundo do nosso império, Tácito argumentou, então teremos de incluir também seus deuses. Eu jamais negaria isto, pois acho que há mais honra, mais pureza de costumes e mais do que nós chamaríamos de religiosidade na casa de qualquer chefe germânico do que na maioria das mansões de Roma. Não há mal nenhum nisso, desde que os rituais que preservam o Estado tenham prioridade. Isto parece ser o que o divino Augustus tinha em mente quando permitiu que o seu culto se espalhasse pelo império. Maleus respondeu. Houve um breve silêncio. Dominus et, Deus. Alguém disse baixinho, e Gaius lembrou-se de ter ouvido que era assim que o imperador gostava de ser chamado atualmente. Ele vai longe demais. Será que iremos voltar aos dias em que Calígula fazia desfilar seu cavalo favorito para que todos o adorassem? Gaius olhou em volta e compreendeu um tanto surpreso que o homem que havia falado era Flavius Clemens, uma espécie de primo do imperador. Pietas é a essência da reverência e da obrigação entre os homens e os deuses, não a adulação de um mortal. Senécio exclamou. Até mesmo Augustus insistiu para que Roma fosse acoplada ao seu nome. Nós não cultuamos o homem, mas seu gênio, o Deus dentro dele. Acreditar que um mero ser humano tem a sabedoria e o poder para governar um império como este seria uma impiedade. Bem, nas províncias o culto funciona como incentivo à união. Gaius observou animadamente, no meio do silêncio ainda mais desconfortável que se seguiu. Quando ninguém sabe como é imperador, tudo que se pode fazer é cultuar a ideia de um governante divino. Qualquer que seja a sua religião pessoal, todo mundo pode se reunir para queimar incenso em honra ao império. Todo mundo, menos os cristãos, alguém observou, e exceto por Flavius Clemens, todos riram. Bem, não há necessidade de persegui-los e fazer mais mártires, Tácito observou. Eles atraem principalmente escravos e mulheres, e têm tantas facções que acabarão por destruir uns aos outros se os deixarmos em paz. Doces e queijos foram então servidos, e a conversa girou em torno dos outros assuntos. Eram todos homens civilizados, afinal de contas, que não se deixavam levar por entusiasmo religioso. Mas Gaius não pôde deixar de pensar se devoção, dever e obrigação mútua seriam suficientes para alimentar a alma humana. Talvez as pessoas fossem levadas a cultos como o de Ísis ou de Cristo pela aridez da religião do Estado, ou talvez os rituais sangrentos do Coliseu se tivessem transformado na verdadeira religião de Roma. A outra coisa que estava começando a compreender é que entre os intelectuais da cidade, os homens cuja companhia se apreciava cada vez mais, havia uma oposição crescente ao imperador. Essas relações não iriam fornecer-lhe o patrocínio necessário para avançar a sua carreira. Se tivesse que escolher entre ambição e honra, o que será que escolheria? Logo depois da chegada de Gaius, o staff de escravos libertos do procurador imperial foi trabalhar para digerir o conteúdo do relatório de Licínios, que ele havia levado a analisar as suas implicações para o imperador. No entanto, os próceres da cidade mantinham autoridade suficiente para que essas informações lhe fossem certamente fornecidas, e Gaius descobriu que a influência dos novos amigos era suficiente para conseguir um convite para falar no Senado e encontrar-se em seguida com o imperador. Na manhã em que devia aparecer, Gaius fez a barba com um cuidado especial, embora às vezes achasse que os barbados Ardanos e Bendegide fossem menos bárbaros do que ele mesmo. Não achava que poderia explicar isto para os senadores.
Era muito cedo quando chegou e foi convidado a sentar-se embaixo de uma estátua do divino Augustus, que parecia ali no seu pedestal, tão frio e zangado quanto Gaio se sentia. Os senadores entraram sozinhos, ou em pares, falando baixinho, seguidos pelos secretários com suas pilhas de tabletes de cera, prontos para registrar os debates e decisões do dia. Era ali, refletiu Gaius, que os senhores do mundo decidiam os destinos das nações. Naquele chão de mármore havia debatido a defesa contra Aníbal e a invasão da Britânia. O rio do tempo fluía com força naquele recinto. Em comparação, até mesmo o orgulho de César não passava de uma ondulação no rio. Quando as invocações de abertura estavam começando, o imperador chegou, resplandecente numa toga roxa toda bordada de estrelas de ouro que fizeram Gaius piscar os olhos. Ele ouvira falar na toga picta, mas pensava que fosse usada apenas por um general comemorando o seu triunfo. Era perturbador vê-la usada ali, e ele imaginou se Domiciano gostaria de ser visto como um conquistador ou se simplesmente apreciava o luxo. Essa era a primeira vez que Gaius viu o imperador tão de perto. O filho mais moço do grande Vespasiano tinha o pescoço taurino e os ombros musculosos de um soldado, mas Gaius leu petulância no desenho de sua boca e suspeita em seus olhos. Já estava quase na hora do recesso de meio-dia, quando Gaius foi chamado para ler o relatório de Licínio sobre as finanças de Britânia. Houve algumas perguntas, a maioria acerca de recursos, e uma de Cláudio Maleus, que permitiu a Gaius mencionar o papel que desempenhara no controle da última rebelião. Apesar de algumas aulas recentes de oratória, sentiu que os entediara, mas no final do seu discurso eles os aplaudiram, e como Licínio os previra, confirmaram para o ano seguinte uma percentagem razoável da arrecadação feita por eles poderia permanecer na Britânia, já que era exatamente isto que Licínio o havia mandado. Gaius não ficou nada surpreso. O encontro com Domiciano e em seguida foi breve. O caminho de outro compromisso, o imperador já estava removendo a fantástica toga, mas parou por tempo suficiente para dar a Gaius uma palavra indiferente de agradecimento. Você esteve no exército? Ele perguntou. Como tribuno, com a 2ª Legião. Tive o privilégio de servir sob o seu comando na Dácia. Gaius respondeu cautelosamente. Bem, suponho que teremos que achar algo para você fazer nas províncias, então, disse o imperador sem muito interesse, dando-lhes as costas. Dominus et Deus, disse Gaius, saudando, e odiou a si mesmo por ter dito essas palavras. A caminho de casa, Gaius repartiu uma liteira com Cláudio Maleus. Era a primeira vez que tinham a oportunidade de conversar a sós naquele dia. E o que achou do Senado? Ele perguntou. Ele me deixou orgulhoso de ser romano, Gaius respondeu com franqueza. E do imperador? Gaius ficou calado. Após um momento, ouviu o senador suspirar. Você viu como as coisas estão, Maleus disse baixinho. O patrocínio que eu tenho para oferecer tem que ser dado com cuidado, pelo menos por agora. Mas, se estiver disposto a enfrentar os riscos que esta ligação pode lhe trazer, junto com suas recompensas potenciais, ficaria feliz em aceitá-lo entre os meus clientes. Posso conseguir que você sirva como procurador de suprimentos do exército na Britânia. Normalmente seria um outro lugar do império, mas acho que você nos seria mais útil na terra que conhece melhor. Aquele nos fez algo dentro de Gaius que a falta de interesse do imperador havia congelado aquecer-se de novo. A Roma que seu pai e Licínios lhe haviam ensinado a honrar podia estar morta, mas Gaius teve a impressão de que, sob a liderança de homens como Maleus e Agricolá, o espírito de Roma poderia reviver. Ficaria muito honrado, respondeu, e soube que, assim como a decisão que havia tomado depois de Mons Graupius, esta escolha iria determinar o curso de sua vida de agora em diante.